quando a inquietude do espírito ultrapassa a barreira do conforto em busca de desafios que têm como objetivos levar a palavra de Deus e estender a mão a quem mais precisa. E esse carisma trouxe os missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria ao Brasil em 1895, para começar uma trajetória que está completando 125 anos. Em 1895, ano da chegada dos claretianos do Brasil, é uma data importante porque 5 anos antes tinha acontecido o que se chamou, após a proclamação da República, a separação entre Igreja e Estado. Com isso, os bispos brasileiros, no nosso caso, de modo especial o bispo de São Paulo, Dom Lino e depois Dom Arcoverde, eles têm a liberdade de buscar congregações, ordens religiosas na Europa. Os claretianos fomos convidados para trabalhar com a formação de futuros missionários e com missões. Os missionários claretianos saíram do porto de Barcelona, na Espanha, e vieram para o Brasil. Eram 10 missionários, 6 sacerdotes, 4 irmãos. As 2 grandes vertentes missionárias da congregação estavam vindo. Desembarcaram no Porto de Santos no dia 19 de novembro de 1895. Ao chegar no Porto de Santos, foram acolhidos e no mesmo dia subiram para São Paulo. No começo, os religiosos eram conhecidos como missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Santo Antônio Maria Claret, ele nasceu no seio de uma família católica e já aos poucos anos de idade ele aprendeu a rezar o rosário. Quando ele fundou a congregação, ele quis que a congregação, a partir da sua devoção, fosse chamada Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. E esse cenário começa a mudar quando, pouco a pouco, Santo Antônio Maria Claret vai sendo reconhecido pela Igreja, inicialmente na sua beatificação em 1935 e depois a canonização em 1950. A partir desse momento, então, passamos a ser chamados também de missionários claretianos. E no centro de São Paulo foi construída a primeira igreja no Brasil, o Imaculado Coração de Maria. Eles vieram para cá quando o colégio já estava pronto. E do colégio, como casa, eles lançaram a pedra fundamental aqui desta igreja, 1897. E o que ela tem de muito expressivo aqui para o nosso país é a cúpula. A cúpula se iguala às grandes cúpulas das igrejas mundiais. E esta igreja tem um significado muito profundo. Ela é a expressão do amor que os claretianos têm para com Nossa Senhora. É muito bonito, emociona a gente, mas é a grande verdade. No sangue claretiano corre o desejo de levar o legado de Antônio Maria Claret por todos os cantos e por todos os meios. Em 1899, os missionários partiram de São Paulo para novos desafios. Campinas recebeu a segunda casa. Campinas, por muito tempo, foi uma casa missionária, onde os missionários ficavam durante um período descansando, estudando e depois saíam evangelizando. Dali, os claretianos ganharam o Brasil. Aqui é a terceira comunidade dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria no Brasil. Chegando aqui, eles se dedicaram à formação dos futuros presbíteros, os futuros padres da diocese. Futuramente, deu início à formação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os claretianos, aqui em Pouso Alegre. Os primeiros padres eram missionários, saíam aí afora, às vezes a cavalo, e a fazer pregações. Em 1934, estabeleceram aqui o estudo de teologia, somente para os estudantes da congregação claretiana. A missão cresceu rapidamente e em 1908 foi criada a quase província do Brasil, ligada à província de Castilha, na Espanha.
Capitais e cidades importantes do país passaram a contar com a presença dos missionários. A Casa de Belo Horizonte tem um papel fundamental nessa expansão. Os missionários chegaram aqui em 1911 e a missão principal deles era ajudar ou colaborar na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que era a catedral, que se tornou catedral de Belo Horizonte, e ajudar o bispo nas suas chamadas desobrigas, nos trabalhos missionários, pregações, retiro, preparação dos religiosos, e assim começou as atividades dos claretianos em Belo Horizonte. Em 1916, deu início à construção desse magnífico templo, e em 1923 se inaugurou o templo, que é de estilo gótico, dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. Em 1915, a cidade começava a crescer e o arcebispo de São Paulo, o cardeal de São Paulo, lhe pediu então para que os missionários descessem a serra e abrissem uma casa. E foi conveniente também porque se tornou uma casa de missão e uma casa de acolhida também para aquelas expedições que chegavam, né? A Diocese de Santos, ela começava na fronteira do Paraná e ia até a fronteira do Rio de Janeiro. Então era uma grande extensão de terra. E em todos estes lugares, em todos estes momentos, ao longo de todas estas décadas, os missionários claretianos se fizeram presentes. Até que chegou o ano de 1922, que se tornou um marco na história claretiana no Brasil. Em 1922, o governo geral, já em Roma, pede, dá autonomia para que o Brasil se transforme numa província. Então se formou o que se chamou a Província Claretiana do Brasil. Até que a província do Brasil tomou proporções que exigiu mudanças. Viu-se a possibilidade de constituir dois organismos ou províncias. Então, em 1954, se formou a chamada Província Meridional do Brasil, da qual faziam parte, então, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, depois Mato Grosso, era a província chamada Meridional, e a província Central, que era formada pelas casas que tinha no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, e depois as missões que foram sendo abertas no Amazonas. Então a sede ficou em Belo Horizonte da província Central e São Paulo, a sede do Brasil Meridional. A reunificação aconteceu 53 anos depois. Em 2007, a província assumiu o formato que segue até hoje. Algumas dificuldades que vão surgir principalmente no número de vocações, as novas necessidades em termos de missão, as novas exigências fazem com que os claretianos, como a sociedade ocidental, tenham que se replanificar, reorganizar, reestruturar. Então, as duas províncias que tinham sido criadas em 1954, elas se reorganizam no sentido de buscar uma unificação, e a missão de Rondônia, que pertencia aos missionários da Catalunha, com autonomia, depois vai ser anexada também à província claretiana do Brasil. Hoje todo esse legado permanece atuante numa das principais frentes claretianas no Brasil, o trabalho das paróquias. São 22 em 7 estados, além de 2 regiões de missão. Como missionários, servidores da palavra, temos em nossas paróquias plataformas de ação evangelizadora, por meio da celebração e vivência dos sacramentos, da catequese para crianças, jovens e adultos, das diversas pastorais e movimentos, por meio também das obras sociais da linha da Justiça e Paz, cuidado e atendimento aos nossos irmãos idosos, enfermos, famílias e jovens. Evangelizamos também através dos meios de comunicação social, pregação e reflexão da palavra, vivência da fraternidade e unidade e demais atividades que envolvem o dia a dia de uma comunidade paroquial. Atualmente, nós atuamos na parte missionária, né, claro, de atendimento às pessoas que vêm aqui. Temos atuação nos 2 hospitais aqui da região, um hospital de crianças e um outro. Atendemos pessoas carentes que vêm aqui à comunidade. Também temos um projeto
na área da evangelização, de fazer missões na favela, que é o aglomerado da Serra, que é uma grande favela de Belo Horizonte. Aprendizado de músicas, oficina de mexer com parte elétrica, atendimento psicológico. O nosso trabalho de pastoreio, que é do cuidado, né, o cuidado com o outro. E para isso, claro, né, nós recebemos muitas pessoas que vêm com as suas diversas necessidades dentro da igreja, e assim nós acolhemos e procuramos, né, colocar ela num trabalho, num serviço que vai gerar vida, né, como foi o estilo de Santo Antônio Maria Claret. As missões Brasil afora encantavam pelo caráter desafiador, ir onde a maioria não deseja estar. O carisma de Antônio Maria Claret motivava os jovens, e então surgiu a necessidade de receber novos missionários. Foram criados então os seminários de formação. Com o intuito de dar apoio aos missionários e também já com o desenvolvimento da província, precisava-se de seminários, inicialmente São Paulo, depois Guarulhos, Curitiba posteriormente, depois Rio Claro e mais para frente um pouco, Esteio no Rio Grande do Sul e Pouso Alegre, que vai se tornar um seminário importante para a região de Minas. Depois, olhando para o norte, tivemos Belo Horizonte e Salvador e outras fundações. Bom, o processo é muito simples, né? Ele acontece através de contatos que nós recebemos pelo nosso site, né? E também através de outras pessoas, de padres que passam contato de jovens que têm interesse de fazer esse acompanhamento e discernimento vocacional na nossa congregação. Após esse primeiro contato, nós fazemos 3 encontros que acontecem em Campinas, então eles ingressam no ano seguinte no seminário em Contagem. Os jovens que aqui se direcionam entram, já têm o ensino médio concluído e iniciam então a etapa da filosofia, estudo de filosofia, os 3 anos de filosofia necessários para a caminhada eclesiástica e ordenação, né? Ou a profissão perpétua. Após esse período de filosofia em Contagem, Minas Gerais, eles são mandados, né, enviados para Colômbia, Medellín, onde eles fazem a etapa do noviciado. Após a etapa do noviciado, eles voltam para o Brasil, já professam os 3 votos, pobreza, castidade e obediência, que faz parte do nosso carisma, esses conselhos evangélicos, e vão morar em Curitiba. A teologia, portanto, é a última fase da preparação de um sacerdote. Terminado o estudo da teologia, já são ordenados primeiro diáconos, depois padres. E depois o candidato que ingressa na nossa congregação se torna um missionário claretiano, sendo padre ou um irmão consagrado. Nós, os missionários irmãos, exercemos nossa função nas obras sociais, nos trabalhos da vida da paróquia, da igreja. A revista Ave Maria, ela foi levada com muito empenho por dezenas de irmãos missionários que iam de casa em casa evangelizando, levando a palavra de Deus através da revista Ave Maria. Os claretianos entendem que uma das formas de evangelizar é a educação. E o ponto de partida dessa missão foi dado na década de 1860 pelo próprio Padre Claret. 65, 67, ele percebeu nas escolas de uma congregação que cuidava das crianças, dos alunos, que a escola era um espaço onde se podia anunciar muito bem a palavra de Deus, e com esse anúncio numa escola, não somente formava as crianças, mas também a família e por isso mesmo a sociedade. A partir deste carisma, os missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria começaram em 1925 a atividade educativa no Brasil. O primeiro passo foi assumir de outra ordem o Colégio São José, em Batatais. No fim do ano 25, vieram os claretianos para um acordo que foi feito em Roma entre o arcebispo de Ribeirão Preto com o padre geral lá em Roma. A partir de 1970, o trabalho se expande para o ensino superior. Em 1970, com o curso de Educação Física em Batatais,
e dentro dessa perspectiva de uma faculdade aberta a todas as áreas de conhecimento. Nós conseguimos também despertar interesse por Rio Claro. Em 1996 se assume a faculdade de Rio Claro e nesse mesmo ano abre-se a faculdade em São Paulo. E depois, em 2010, também se credencia a Faculdade de Teologia de Curitiba. Até então era apenas um curso de teologia para a formação sacerdotal. Paralelo a isto, também nós temos o credenciamento da Faculdade Claretiana de Taguatinga, em Brasília, e agora, na atualidade, 2019, abre-se a Faculdade Claretiana de Boa Vista. Na década de 2000, mais uma etapa. Chega em 2001 com o credenciamento do Centro Universitário Claretiano. Depois, 2005, o credenciamento para a oferta de educação à distância. Estamos aí com 120 polos em todas as capitais do país e em grandes cidades do país e também em muitos lugares do Brasil onde ninguém quer ir, que é a região amazônica. No Brasil e no mundo. Vamos agora para o exterior, abrindo polos também nesses países onde é necessário atender brasileiros. Todas as fases da vida, para que em cada fase da vida nós tenhamos pessoas preparadas. A formação de base também está presente em vários lugares do país. O Claretiano Rede de Educação tem colégios em Batatais, Rio Claro, São Paulo, Belo Horizonte, Taguatinga, Boa Vista, São Miguel do Guaporé e Marabá. O princípio básico da formação claretiana é entender o aluno como um indivíduo único, singular e que apresenta a cada criança, a cada jovem, um desafio. Todas as escolas têm projetos muito importantes na área da justiça, na área da construção da paz, na área da conversão ecológica, porque nós queremos formar cidadãos que façam a diferença na humanidade. Mas tudo isso não perdendo de vista que também somos desafiados às competências dos vestibulares, das provas, dos desafios científicos. A gente não entende a questão humanística como distante da questão da competência e do conhecimento. Ter como terra de missão um país de proporções continentais foi e ainda é um grande desafio. Por isso, desde o começo, os missionários usaram a comunicação como forma de evangelização. A Congregação dos Missionários Claretianos mantém a revista Ave Maria desde 1898, que depois se tornou editora e gráfica Ave Maria, com milhares de publicações que chegam a todos os cantos do Brasil e até do mundo, para jovens, crianças e adultos. Por meio dela, os missionários ofereceram aos brasileiros a primeira Bíblia traduzida para o português. A formação através do meio de comunicação se fazia necessário no Brasil. Se funda a revista Ave Maria, se cria a Bíblia Ave Maria, se cria uma grande gráfica. A editora Ave Maria, ela nasceu justamente com essa preocupação de levar a boa palavra para o maior número de pessoas, para pessoas sedentas da palavra de Deus. Os leitores da Ave Maria, eles agradeciam a informação que a gente tinha mandado através da revista. E sempre atualizada com as novas vivências dos tempos. A editora hoje ela está bastante atuante dentro das redes sociais. Então, praticamente nós temos uma articulação muito grande no Facebook, também no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E quando se pensa em claretiano, há sempre um novo campo a ser descoberto. Dentro da própria comunicação, outros caminhos foram abertos para evangelizar, com a TV Claré e a Claretiana FM de Rio Claro e de Batatais. Sempre estar em dia com a tecnologia.
Então a TV ela foi se atualizando, era uma TV com os recursos da época. À medida que iam aparecendo novas tecnologias, elas eram incorporadas à TV, à rádio, e até se transformar naquilo que é hoje continua sendo uma referência tanto em credibilidade quanto em tecnologia para a cidade de Rio Claro e microrregião. E o desafio nunca acaba. Por mais extrema que seja a situação, não há receio em assumir ações que podem transformar vidas. E como impulsiona o carisma, os missionários claretianos começaram suas atividades em missões populares em paróquias e depois partiram para as diversas regiões do Brasil e da África. E o centro-oeste do país foi a primeira região missionária. A grande missão de São José de Tocantins, que é do início do século passado, né? Os claretianos, toda aquela região onde está o estado de Tocantins hoje, e até perto de Goiânia, Goianésia, Uruaçu, toda ela foi evangelizada majormente pelos claretianos. Em Rondônia, os claretianos estão presentes em Seringueiras, São Miguel do Guaporé e em Porto Velho. Naquela época, São Miguel praticamente não tinha nada. Aos poucos, junto com os leigos, junto com as irmãs, foram crescendo as comunidades. E o povo foi colaborando muito para que fosse realidade. São eles que cuidam da catequese, da celebração da palavra, das partes social, pastoral da criança, saúde, isto. E o nome Missão Moçambique já traduz o tamanho do desafio assumido. Essa presença em Moçambique, ela começa com 2 brasileiros e um irmão português da missão de Portugal. E a primeira casa de formação que nós temos então em Moçambique é na sede da missão, no Gilé. Depois percebemos que tínhamos que continuar a ter uma outra casa de formação de filosofia. Então se constrói um seminário, um pequeno seminário, um anexo à casa de Nampula. A missão, ela mostra que ela está bem madura, ela mostra que ela deu passos significativos exatamente com o nascimento das casas de formação. E temos aí o primeiro passo para o nascimento do projeto Claretiano Solidário, que hoje está em vigor aqui na missão. Esse projeto é dividido em 2 vertentes, na área da educação e na área da saúde. Normalmente crianças que têm dificuldade na alfabetização. Ser missionário é olhar na direção de quem mais precisa, buscando oferecer dignidade e preservar os direitos humanos essenciais. A justiça, paz e integridade da criação, vamos dizer em primeiro lugar que não é um movimento, mas é uma opção da Igreja ou uma das tantas dimensões em que o cristianismo trabalha no sentido de concretizar em nosso mundo o que chamamos do reino de Deus, ou aquilo que os nossos bispos e também nossos superiores chamam de a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A gente tem várias especialidades médicas aqui: ginecologia, clínico geral, reumatologista, endocrinologista, pediatra, fisioterapia, todos atendem aqui. A criança é um dom de Deus para quem recebe em sua família, né? Programada ou não, e a gente sabe que a maioria das vezes ela não foi programada, né? Continua tendo uma dignidade e a gente precisa proteger, conservar essa dignidade, porque ela tem direito e é indefesa quanto a isso. Ela não sabe solicitar o que lhe é de direito ainda. Então acho que a comunidade cristã deve, por conta da sua fé, ajudar esses necessitados. Eu vejo nesses 125 anos esse legado dos claretianos, homens, irmãos e sacerdotes, estudantes, né, que não se acomodaram,
mas que procuraram responder às exigências e continuam procurando responder às exigências da evangelização no Brasil. A coragem de um homem, Antônio Maria Claret, que depois se tornou santo, deixou uma herança que a cada momento é capaz de transformar vidas e mobilizar todos que estão ao redor. Ser claretiano, mesmo que como leigo, transforma quem age e quem é beneficiado nas mais diversas frentes. O ímpeto de seguir jamais fica perdido no tempo. Seja na pastoral com as casas e paróquias, nas diversas atividades de evangelização, seja na comunicação com evangelho, formação e instrução por todos os meios possíveis, seja na educação, sempre fortalecendo o ser humano em primeiro lugar para todas as fases da vida, seja na atenção social aos mais necessitados. Uma história não surge do nada e nunca morre se mantida pelo amor. Essa é a história dos 125 anos da presença claretiana no Brasil.